pessoal! Então hoje, dia 20 de julho, segunda-feira, e nós vamos começar as nossas atividades da semana. Quero dizer para vocês que não é preciso que vocês façam todas as atividades rápido, de maneira rápida. Façam as atividades previstas para aquele dia, não precisa ficar correndo para realizar todas as atividades e ficar livre daquilo que vocês têm que fazer. Acompanhem os vídeos com a professora, faça o que está previsto para hoje e amanhã você pensa nas atividades de amanhã, combinado? Fique atento no grupo também, porque às vezes a professora vai colocar no grupo atividades complementares que dizem respeito a outras áreas do conhecimento, como por exemplo, ciências, geografia, história, arte. Todas essas atividades que eu coloco complementar é muito importante para o desenvolvimento de vocês, então não deixem de realizar e mandar foto para a professora no meu individual. De preferência no individual, não mande no grupo, senão às vezes eu não sei de quem é. Na página 183, que é a primeira atividade para hoje, nós temos, página 183 aqui, nós temos esse poema. Vocês vão perceber que no poema tem algumas palavras escritas incorretamente, de maneira errada. Vão analisar qual palavra está errada e vão reescrever o poema no caderno de vocês, esse poema. E depois vão responder a pergunta 3. O que é possível observar em relação às palavras escritas de forma incorreta? O que você observou? Por que elas estavam erradas? A pergunta 4, vocês não precisam realizar. É só escrever o poema no caderno de maneira correta e responder a pergunta 3. A pergunta 4 não precisa, tá bom? Porque vocês realizariam em duplas, de acordo com as nossas conclusões, se estivéssemos na sala de aula. Como não estamos, não precisa. Só a 1 e a 2. Só que a atividade não acabou aqui. Nós temos um outro texto lá nas orientações. Nessas orientações que vocês receberam, lá nos anexos, tem um outro poema escrito chamado Esperança. Esse poema Esperança também tem algumas palavras escritas de maneira incorreta e vocês também vão reescrever esse poema lá no caderno de português de vocês de forma correta. E vão responder também por que estavam erradas essas palavras, o que vocês observaram, qual foi o erro, como elas deveriam ser e como elas estão, tá bom? Então, 2 textos, o texto que está aqui no Ler e Escrever e o texto que está lá na apostila com as orientações. E depois, nós vamos para a matemática, na página 46, são situações, problemas também, tá aqui no vídeo, situações, problemas, onde vocês vão ler, como a professora sempre orienta vocês, ler muito bem o problema, grifem os dados que o problema está dando. Então, pensem qual operação vocês devem fazer. Se vocês quiserem abrir o caderno de matemática para ter folhas, para rascunhar o que vocês pensaram, as contas de vocês lá no caderno, vocês podem. Então, por exemplo, eu vou ler o primeiro problema para vocês. Marta pagou R$ 2.264 por uma geladeira. Da seguinte forma, ela deu de entrada R$ 260 e pagou o restante em 3 parcelas iguais. Então, olha, o valor total da geladeira, ela deu já para a loja 260. E o que sobrou do saldo devedor, ela dividiu em 3 parcelas, em 3 partes iguais. Qual é o valor da parcela? Então, veja, você precisa pensar primeiro quanto que ela ficou devendo, depois que ela já pagou os 260. E o que sobrou, ela vai dividir, então nós vamos também dividir o que sobrou em 3 parcelas. E eu quero saber qual é o valor da parcela. Entenderam? Então, olha como a gente precisa interpretar situações, problemas antes de tentar resolver. Leiam quantas vezes forem preciso e realizem da maneira como vocês puderem, com o maior esforço de vocês. Lembrando que não é importante que esteja certo, o importante é que vocês tentem. Combinado, pessoal? Então, um beijão, fiquem atentos no grupo hoje, que vai ter mais atividades para vocês realizarem além dessas 2. Até amanhã.